Pesquisa Quest. O eleitor médio não acompanha os pormenores da política. Por isso, nunca pense o todo como a sua bolha, o seu entorno, enfim. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira sua contribuição, clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da meio do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 29 de outubro, são agora 9 horas da manhã, e só agora pela manhã, enfim, que eu parei para ler a pesquisa Quest, a última pesquisa Quest, a avaliação do governo, enfim, a avaliação da política como um todo, divulgada no dia 25 de outubro, na semana que antecedeu a eu gravar este vídeo. Aí vi uma entrevista do Felipe Nunes, que é o CEO do Instituto, enfim, e tem lá vários dados, inclusive é a pesquisa que mostra uma redução na avaliação positiva do governo Lula. A primeira, mais situada, 4 pontos, enfim, deste instituto. Como eu sempre digo em todas as vezes que eu falo sobre pesquisa, sempre acompanha a avaliação de governos, enfim, né, a trajetória, etc., sempre entre pesquisas do mesmo instituto, porque eles têm diferenças metodológicas, enfim. Você acompanha a avaliação do Lula, do seu candidato, do que é que seja sempre, por exemplo, pelo Datafolha, depois, ou sempre pela Quest, sempre tenta avaliar melhor ou pior dentro do mesmo estudo de pesquisa, mas não é sobre como ler pesquisas que é necessariamente este vídeo, mas sobre dados que a pesquisa traz, que reforçam o que eu falo já há algum tempo aqui no canal, sempre que falo sobre pesquisas, principalmente no período eleitoral, e falo também em rodas de conversa, quando estou conversando, e que alguns entroncham a cara quando eu falo isso, porque a gente tende sempre a querer apenas a reafirmação daquilo que a gente pensa, e isso é normal, não é necessariamente demérito para ninguém. E o que é que aponta a pesquisa Quest? Né? Que o eleitor médio, ou seja, a maioria dos eleitores brasileiros, a maioria da população brasileira, não acompanha os pormenores da política. E isso, inclusive, ajuda a manter ainda uma avaliação de polarização eleitoral das eleições de 2022. Né? É por isso que você tem, por exemplo, entre eleitores de Lula, uma avaliação bem mais positiva que negativa, e entre os eleitores que votaram em Bolsonaro, mais negativa que positiva. E aí a gente tem, e aí não só aqueles eleitores com viés ideológico, mas o eleitor médio também optou por um dos dois candidatos. Um bom exemplo sobre essa questão da polarização é a guerra em Gaza, na faixa de Gaza. Quando as perguntas são objetivas, a avaliação do governo ela é mais positiva das ações. Quando vai para a questão de lado, que lado o governo deveria estar e tal, a gente tem o equilíbrio total. Por exemplo, a Quest fez 4 perguntas sobre o conflito em Gaza e a postura do Lula, do governo Lula, etc. Uma delas foi se Lula conversar com países do Oriente Médio para o retorno dos brasileiros na região. 85% dos entrevistados disseram que isso é positivo. 8 regular, 2 negativo e 5 não souberam responder. Quando a outra pergunta foi a disponibilização de avião, enfim, para resgatar os brasileiros. O mesmo percentual, 85 achou positivo, 8 regular, 3 negativo e 4 não souberam responder. A postura do governo federal, do governo Lula, em resgatar os brasileiros, 72% avaliam isso como positivo, 15 como regular, 6 como negativo e 7 não souberam responder. Mas quando a pergunta veio sobre a postura de Lula diante do conflito, ou seja, que lado ele tem que estar, né,
o fato dele não assumir um lado, ou deveria ter assumido, enfim. 35 acharam positivo, 31 regular, 23 negativo e 11 não souberam responder. Percebe o equilíbrio? Quando as perguntas foram objetivas, de ações concretas, objetivas, palpáveis, tangíveis do governo federal, há uma avaliação mais positiva, bem mais positiva do que negativa ou regular. Quando vai mais para o conceito do debate, das ideias, a gente tem essa polarização. E a falta de acompanhamento dos pormenores da política, enfim, da votação dos partidos, do Congresso Nacional, esse tipo de coisa ajuda a manter essa coisa da polarização. Veja, a Quest também fez um levantamento sobre o acompanhamento da política nacional. E antes de continuar, só dizer o seguinte, o link, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você ter acesso à pesquisa na íntegra. Todos os slides, todas as páginas da pesquisa, se você quiser baixar, você pode baixar, mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Então, quando a gente tem o acompanhamento da política, a gente vê que há uma disparidade grande em relação ao acompanhamento. Por exemplo, está muito enxurrado na mídia a questão do conflito em Israel. Então, 90% acompanha, sabe o que está acontecendo, aquele conflito lá, o ataque do Hamas, a reação de Israel, enfim, as pessoas sabem o que está acontecendo. Né? 90%. Chuvas e as enchentes no sul, 88%. A retirada dos brasileiros de Israel pelo governo brasileiro, 80% sabe. Então a gente tem essa questão com bastante conhecimento, né? Os incêndios que cobriram Manaus de fumaça, 72%, aí começa a cair. A votação pela proibição do casamento homossexual no Senado, aí já tem uma questão moral, etc., enfim, que aí envolve boa parcela da população, direta e indiretamente, por qualquer que seja a questão, 66%. A votação da Rosa Weber pela questão da descriminalização do aborto, que aqui na pesquisa está a legalização, então um erro conceitual sobre isso, mas tudo bem, 62% sabem, tomaram conhecimento. A delação premiada do ex-agente de Jair Bolsonaro, ou seja, do Mauro Cid, 55%. E aí começa a questão que interfere no dia a dia das pessoas, mais no geral, que começa a queda de conhecimento sobre sistemas. Por exemplo, as pessoas não sabem, por exemplo, que o Senado está demorando para votar a reforma tributária. Somente 45% sabem, ou seja, 54% não sabem que o Senado está demorando para votar isso. As pessoas não sabem, né, que há da adesão de partidos do Centrão, que foi um pouco do tema do vídeo anterior aqui no canal, à base do governo Lula. 65% dos entrevistados dizem não saber disso, não sabem que isso ocorreu. Né? Apenas 34% sabem. Também nesse mesmo índice, 66% das pessoas não sabem as projeções do mercado sobre queda de inflação. O mercado projetando queda de inflação, etc. Não sabem, 66% não estão sabendo dessa questão. Também 66% não sabem a demora da Câmara de Deputados para votar a agenda econômica do governo. 70% dos entrevistados não sabem que há um projeto de lei no Senado para estipular mandatos, prazo para o exercício como ministro do Supremo Tribunal Federal, mandatos para o Supremo Tribunal Federal. Assim, os mesmos 70% também não sabem a votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Como a gente pode ver, o eleitor médio ele não acompanha o dia da política, ele não sabe o que acontece. E aí a gente, quando a gente pensa política, vai avaliar a política, principalmente na questão no período eleitoral, a gente tende a achar muito que a nossa vontade, a nossa visão do mundo é que é hegemônica entre a maioria da população, né? Que aquilo que a gente percebe como importante, aquilo que a gente considera importante, é o importante para todo mundo. E não é. Outra questão que aponta nesse sentido é o seguinte: as avaliações, enfim, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. O Arthur Lira, a gente precisa ser sincero, tem muito mais exposição na mídia do que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Mas ambas as avaliações, elas são muito parecidas. E aí você aí que odeia o Arthur Lira, e eu não tiro sua razão, você que adora o Arthur Lira, eu também não vou tirar sua razão, esse vídeo também não é sobre razões, mas ocorre que
Para 17% dos entrevistados, o Arthur Lira tem avaliação positiva, 31% regular e 14% negativa, e 39% não sabem avaliar o Arthur Lira. O Rodrigo Pacheco tem 19% de avaliação positiva, 27% de avaliação regular e 17% de avaliação negativa, e 37% não sabem avaliar o presidente do Senado. Ou seja, não sabe avaliar porque não acompanha a postura deles, as pautas que eles botam para votar. Tampouco sabem como funciona o processo legislativo e a relação entre os poderes executivo e judiciário e legislativo. Enfim, a relação dos poderes também é desconhecida da maioria das pessoas. Daí a dificuldade de avaliar. Outra coisa importante que a gente precisa também ter ciência é que hoje no mundo da política a gente tem muito peso para as redes sociais, para a internet, e é justo, é uma forma de vocês tentar se comunicar com seus eleitores a baixo custo, digamos assim, mas ainda é muito incipiente para quem acha, por exemplo, que os hábitos de mídia da população estão todos nas redes sociais, que as redes sociais elas são o boom que superam qualquer coisa, e a Quest traz essa pesquisa também, essa informação, e não é bem assim. A gente vê aqueles dados sobre perfis nas redes sociais, não sei quantos milhões de perfis, dezenas, centenas de milhões de perfis nas redes sociais, mas segundo essa pesquisa da Quest, divulgada em 25 de outubro, 40% da população se informa sobre política pela televisão, 28% pelas redes sociais. O número é próximo, tá, mas a TV ainda é muito maior. E se você somar ainda os espaços tradicionais de conteúdo político, que são sites, blogs, portais de notícias, esse já está em 11%, mas se você somar com o da televisão, a gente tem 51%, ou seja, 51% da população se informa ainda por política pelos meios tradicionais. 5% disseram não se informar sobre política e 15% dizendo outros meios. Outros meios é o velho tiozona do WhatsApp. E aí a gente sempre precisa ter cuidado com esses outros meios. Quais são os outros meios? É no bar também, né? Conversa no bar, na praça, enfim. Mas eu quis trazer esse dado aqui também para mostrar que a maioria das pessoas não se informam sobre política, não acompanha os pormenores, e das que se informam, a maioria não é pelo Twitter, agora X, ou o que quer que seja, é ainda pela televisão. E é sempre bom a gente tirar a bola da sala, apesar do vídeo já estar chegando no final, de que eu não estou dizendo que não serve para nada as redes sociais, ou que eu não estou dizendo para nada a concepção mais ideologizada da realidade, etc. Isso tudo conta, isso tudo é importante, mas o eleitor médio, ele tende pelo o pragmatismo, né? E como ele não acompanha os pormenores da política, ele vai muito no feeling do que está vendo, o que está ouvindo, esse tipo de coisa. Então, sempre quando você for tentar entender a política, a conjuntura, o que está acontecendo, que partido está mais forte, candidatos, etc, 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 sempre pense o seguinte: não vale o que eu acho. Na verdade, vale muito o que você não acha. Na verdade, o que nem você nem o seu adversário mais direto acha. Vale o que acha aquele que ninguém sabe quem é.